A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 45. Vamos falar sobre o milagre de Jonas. Jesus, quando os fariseus pediram por algum sinal, comparou a si mesmo com o profeta Jonas, aludindo à sua própria morte e ressurreição. Então, Jesus comparou o milagre que aconteceu com Jonas, com o profeta Jonas, fazendo uma comparação com aquilo que ia acontecer com Jesus, que Jesus seria morto, mas após 3 dias, ao terceiro dia, ele iria o quê? Ressuscitar. Essas palavras foram a primeira menção específica de seu sofrimento futuro. Então, essa é a primeira vez, especificamente, que Jesus estava falando sobre o quê? Do sofrimento que ele ia sofrer. Jesus repreendeu os fariseus ao citar os exemplos históricos da disposição dos gentios para ouvir a Jonas e Salomão. As pessoas reconheciam a importância das mensagens desses meros homens, então as pessoas reconheciam o que Jonas e Salomão falaram, Contudo, aqui estava Jesus, o Messias esperado, e os líderes religiosos que estudavam as Escrituras não reconheciam aquele que estava diante deles. Então, eles não reconheceram o Messias, que é mais importante do que Jonas e Salomão, Vamos lá, amados. Versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então, ali, lembra que no estudo anterior falamos das árvores e seus frutos, Que podemos medir a árvore, saber se a árvore é boa ou ruim, de acordo com os frutos que ela dá, E aí, alguns escribas alguns escribas e dos fariseus disseram, queriam que Jesus fizesse um sinal para que eles, de alguma maneira, passassem a crer, em Jesus, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Em Mateus 16:1, é semelhante. Os fariseus e os saduceus queriam alguma prova contra Jesus. Vamos lá rapidinho. Mateus 16, versículo 1. E, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então, eles pediram a Jesus também, nesse outro momento, que Jesus fizesse algum milagre, desse algum sinal para que eles pudessem o quê? Crer em Jesus. Versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Quer dizer, a intenção, Jesus conhecia a intenção do coração deles. Jesus conhecia os pensamentos deles. Então, Jesus sabia que o que eles estavam pedindo não estava, de certa forma, para que pudessem crer em Jesus, mas eles tinham uma outra intenção, e uma intenção que era má. Em alguns estudos anteriores, vimos que os fariseus, aqueles que não criam em Jesus, tentavam, de alguma maneira, conseguir uma prova contra Jesus, para que Jesus fosse preso e até mesmo morto, E vimos um dos estudos anteriores, que falava sobre o sábado e os discípulos de Jesus que colheram espigas, E aí eles estavam tentando, de certa forma, alguma prova contra Jesus, perguntando se podia ou não realizar uma cura, um milagre no sábado. Vocês lembram? Alguns estudos anteriores, Foi no próprio capítulo 12, sobre a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Vejam, quem chegou aqui e não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha nos estudos do capítulo 12, que a gente fala sobre isso.
Então, mas ele lhes respondeu e disse, Jesus respondeu a eles, uma geração má e adúltera pede um sinal. Adúltera por quê? Porque eles estavam, estavam de certa forma adúlteros, né? Estavam traindo, transgredindo, né? Aquela relação que eles tinham ou diziam ter com Deus, como povo escolhido de Deus, que eles adoravam a Deus, quando na verdade eles não tinham um relacionamento sincero para com Deus. Eles mesmos, de forma hipócrita, eles falavam da lei, mas eles mesmos não cumpriam as leis, né? Viviam, como posso dizer, sempre que ofereciam um sacrifício em favor do perdão dos seus pecados, quer dizer que eles cometeram pecados. Então, eles constantemente estavam o quê? Transgredindo a lei. Mas mesmo assim, sabendo da condição deles humana, de quem transgride a lei, de alguém que é pecador, eles ainda estavam o quê? Apontando o dedo para as outras pessoas que faziam como eles, entende? Como se eles não cometessem pecados. Eles jogavam essa carga para cima das outras pessoas. Você não pode fazer isso, você não pode, quando eles mesmos faziam, mas não demonstravam o quê? Uma compaixão por aquelas outras pessoas, certo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Então Jesus falando, vocês não terão um sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então aqui Jesus estava revelando o que iria acontecer com ele no futuro, né? Que Jesus, né, foi crucificado, morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Então ele ficou durante esse tempo o quê? No túmulo, né? Então, no seio da terra. Aqui está falando do sepultamento, né? Em Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz mais ou menos assim. Diz assim, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amados, eu sei que a gente está fazendo estudo, né, da palavra aqui, estudo bíblico da palavra em Mateus. Mas sempre que eu dou referências, se atentem a ler essa passagem, essas passagens que eu cito do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma declaração da vinda de Cristo, né? São as profecias da vinda de Jesus. Então, Jesus é a concretização dessas profecias. Então, é bom a gente dar uma lida no Antigo Testamento, se deparar com esses relatos, né? Para a gente até ter um vislumbre de parte dos planos de Deus, né? Como Deus faz os planos dele. Claro que a gente não vai entender tudo, porque a sabedoria de Deus é infinita, a nossa sabedoria humana é finita, mas a gente tem que pedir a Deus cada dia mais revelação. Mas é muito interessante a gente ler o Antigo Testamento e ver como no Novo Testamento as coisas se encaixaram assim perfeitamente como diziam que ia acontecer, entende? Eu acho bem divertido a gente dar essa leitura no Antigo Testamento e ver se acontecendo no Novo Testamento. É assim, abre a nossa mente, né? E a gente pede sempre revelação ao Espírito Santo para nos revelar essas passagens, né? E vamos lá. Jonas 1,17 diz, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, né? E a minha interpretação, como os saduceus e fariseus pediram a Jesus que fizesse um milagre para provar que o poder dele vinha de Deus, Jesus nesse momento revela que ele morreria e decorridos 3 dias ele iria ressuscitar, sendo esse o milagre que eles, entre aspas, veriam, né?
comparando o tempo em que estava morto, né? Comparou o tempo que ele estava morto, isto é, 3 dias, com os 3 dias que Jonas passou dentro do grande peixe, estando recluso da terra, né? Embaixo da terra, sem viver estes dias, né? Então, Jonas, durante esses 3 dias que passou dentro do peixe, foram 3 dias que ele estava submerso, né? Estava no mar, certo? Mas foram 3 dias que ele não viveu, que ele foi o quê? Que ele foi separado da vida humana, assim, por assim dizer. E os 3 dias que Jesus morreu, né? Padeceu, foram 3 dias também que Jesus estava o quê? Né? No seio da terra, que aqui o versículo 40 diz, né? Agora o versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, aquelas pessoas que estavam lá em Nínive, né, o povo de Nínive, eles ouviram a pregação de Jonas e o que aconteceu? Eles se arrependeram dos pecados deles. E aí, quando todos nós ressuscitarmos, quem tiver morrido, e juntar todo mundo, o pessoal todo, essa geração que não creu em Jesus vai estar junto com a geração do povo de Nínive que creu na mensagem entregue por Jonas. E aí esse povo vai poder o quê? Está escrito aqui. Com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Quer dizer, aquele povo vai condenar o povo que não creu em Jesus, do tempo de Jesus, entende? As pessoas que são más, né? E adúlteras, né? Geração má e adúltera, que precisa de um sinal para crer, né? Pede sinais, ao invés de simplesmente crer e ter fé, né? Que nem Tomé. Tomé precisou ver para crer que Jesus tinha ressuscitado. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então, ali na frente deles estava alguém que era mais importante que Jonas, que era quem? Jesus, o Messias, aquele que Deus enviou para salvar não só os israelitas, mas também toda a humanidade que crer, né, em Jesus e que se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como o único salvador de suas vidas. O único que pode nos salvar é Jesus, certo? Jonas foi um homem, ser humano, importante como profeta, mas foi um homem, um ser humano enviado por Deus, né, para pregar a mensagem de Deus de arrependimento, né, para aquele povo de Nínive. Mas Jesus, vindo da parte de Deus, Filho de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, era muito mais importante que o profeta Jonas. E aquelas pessoas que tiveram contato direto com Jesus, o Messias, aquelas pessoas não estavam o quê? Crendo em Jesus, né? Em particularmente, quem? Alguns dos escribas e dos fariseus, né? Essas pessoas que estavam tentando conseguir algum plano, conseguir alguma prova contra Jesus para que Jesus fosse morto, preso ou morto, né? Leiam Jonas capítulo 3, versículo 5, que fala, né, do povo de Nínive que crê em Deus e se arrependem. Então fala dessa passagem em que o povo de Nínive, que estava tendo uma vida de pecados, uma cidade que ia ser destruída, mas aí Deus enviou Jonas lá, Jonas pregou e eles creram na mensagem que Jonas entregou, se arrependeram e Deus os perdoou, né? Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo. Na minha outra Bíblia, na outra versão, na nova tradução na linguagem de hoje, que é a que eu usei nos áudios da Bíblia aqui no canal, fala rainha de Sabá, né? Mas aqui nessa
nessa Almeida, Revista e Corrigida, fala a Rainha do Sul. A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Que geração? Lá no versículo 39 diz, uma geração má e adúltera, né? Então a Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, amados, 1 Reis, capítulo 10, do versículo de 1 a 10, fala sobre a rainha de Sabá, né, que visita Salomão e vê e se surpreende com toda a sabedoria e riqueza dele. Essa passagem também está retratada em 2 Crônicas, do capítulo 9, do versículo de 1 a 12, né, que também fala dessa visita da rainha de Sabá, que ela foi até Salomão, a fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, das riquezas de Salomão, se espalharam pelo mundo, né? E essa rainha, mesmo morando muito longe, ela foi até o reino de Salomão para poder escutar Salomão falar, escutar a sabedoria. E aí, nessas passagens, em 1 Reis e 2 Crônicas, retrata, né, essa visita, ela vendo as taças, a riqueza de Salomão, certo? E aí, aqui na passagem está falando, né? A rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, né? E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, Jesus dizendo novamente, eis aqui, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então, Salomão foi um dos reis, ou o rei, não sei esses dados, mas um dos reis mais ricos, né, do povo de Israel e do mundo, né, um dos reis mais ricos do mundo. Pensa, em relação a bens materiais, né, a nossa métrica humana, talvez para a gente foi um homem muito importante, né, mas aqui Jesus revelando, eis aqui quem é mais importante que Salomão. Então, novamente, Jesus falando, né, que ali estava quem era mais importante, quem? O Messias, Jesus, né? Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Quer dizer, vamos pensar num homem que estava dominado por um demônio, né? Por um espírito ruim, um espírito imundo. E aí esse espírito, ele é expulso daquele ser humano, daquele homem. E aí esse espírito começa a andar por lugares áridos. O que é um lugar árido? É um lugar, tipo, imagine um deserto, né? O deserto é árido. Por quê? Porque é seco, é quente, não tem água, não é um lugar que tenha refrescantes para a gente ficar buscando repouso e não o encontra. Quer dizer, esse espírito procura um lugar para ele repousar, mas não encontra. Versículo 44. Então diz, voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Quer dizer, então esse espírito resolve voltar para casa. O que é casa? Onde ele habitava antes, certo? E é a vida de quem? Daquele homem novamente. Então ele volta para esse homem e encontra esse homem o quê? Com uma vida restaurada, limpa, né? A casa limpa. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Adornada é o quê? Enfeitada, ajeitada. Uma nova vida, né? Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, né?
Então, aquele espírito saiu e levou com ele e voltou para aquele homem, levando 7 piores espíritos do que ele, né? E entrando e começaram a morar naquele local, naquele homem, ser humano, né? Naquele local que acaba se tornando o quê? Pior do que inicialmente. Inicialmente tinha um espírito, depois foi restaurado e depois foram mais um e mais 7 piores, né? E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, né? Então, a dureza dessa geração de judeus foi definida de forma mais contundente quando Jesus descreveu o espírito imundo, que saía e depois retornava a um homem que ficara limpo. Essa referência é ao poder de purificação de seu ministério. Quando o demônio retorna, os atos desse homem ficam piores que antes, um indício do quão dura essa geração se tornaria. Então, se essas pessoas, né, que não criam em Jesus estavam com o coração endurecido a ponto de crucificarem o Senhor Jesus, né, entregarem o Senhor Jesus para ser morto, então ainda pior, né, há de vir, né? Então, 7 vezes pior, né? 7 espíritos piores ainda, né? E os atos daqueles homens vão ser o quê? Os atos serão piores do que os primeiros. Imaginem como é isso. Então, se fizeram coisas ruins, um coração endurecido, ainda maior vai ser as maldades, ainda maior vai ser esse coração endurecido. Entendem? E é isso, irmãos. Espero que vocês tenham compreendido de certa forma. Leiam o Antigo Testamento também, 1 Reis, 2 Crônicas, livro de Jonas, é muito bom, tá bom? Tem alguns livros que são pequenos, Jonas, Obadias, Joel, são livros pequenos e são muito bons. Abacuque, leiam o Antigo Testamento também. Que Deus esteja abençoando a todos, que Ele esteja abrindo os olhos e ouvidos espirituais de cada um, para que vocês possam estar compreendendo cada dia mais a palavra de Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos.